passar 10, 12 ou até 24 horas trabalhando sem descanso. Seja qual for a área de atuação do profissional, essa realidade tem consequências. No caso dos médicos, o excesso de trabalho compromete a qualidade do atendimento e pode ter reflexos ainda mais graves. Com esse argumento, o pai de um adolescente que morreu em Brasília resolveu brigar para impedir as longas jornadas. Marcelo jogava futebol na escola 3 vezes por semana. O flamenguista, de 13 anos, adorava o esporte. Mas em fevereiro do ano passado, sentiu falta de ar, vomitou e desmaiou durante a partida. Era uma crise aguda de asma. Levado para este hospital em Brasília, o menino foi medicado. Tudo ia bem até a madrugada seguinte, quando uma auxiliar de enfermagem deu a Marcelo um remédio para a asma. Segundo a mãe, em seguida o menino começou a passar mal. O pai chegou ao hospital pouco depois e, ao lado da ex-mulher, viu o filho morrer. 1 ano já se passou e ele ainda não se conforma com o que aconteceu. Meu filho não estava numa região remota do país, longe de um hospital. Meu filho estava dentro de um hospital, do maior hospital da capital do país. E é por isso que eu não aceito. O caso ganhou destaque porque o pai do menino é o presidente da Embratur, a empresa brasileira de turismo. Flávio Dino faz acusações graves contra o hospital e os profissionais que atenderam o filho. Diz, por exemplo, que a auxiliar de enfermagem estava sozinha na ala pediátrica quando deu a injeção em Marcelo e afirma que a medicação foi aplicada de forma errada. Essa auxiliar de enfermagem estava apressada. A bula do Solumedrol diz que ele tem que ser aplicado no mínimo com 5 minutos de duração, porque exatamente é um medicamento muito forte. E a aplicação rápida ou a dose muito alta pode levar, diz a bula, a uma parada respiratória, e foi exatamente o que aconteceu. Mas para o pai, as maiores falhas foram da médica responsável pela UTI pediátrica. Segundo Flávio Dino, ela estava ajudando a fazer um parto em outro setor quando o filho passou mal. Só atendeu o menino quando ele já havia tido uma parada respiratória. A médica tinha que entubar e isso teria salvado a vida do meu filho. Por imperícia, porque não sabia fazer, porque estava cansada depois de 23 horas de trabalho. O certo é que ela não fez, chamou o anestesista para fazer. O anestesista demorou mais de 10 minutos para chegar. E quando chegou, meu filho já estava num quadro chamado bradicardia, que é uma crise circulatória, ou seja, o coração foi parando aos poucos. E eu e a Deane assistimos isso e vimos nosso filho morrer na nossa frente em 15 minutos. Já o presidente do Sindicato dos Médicos diz que assistiu à gravação do atendimento feito pelo circuito interno de TV e garante que a profissional fez o que tinha de ser feito. Todo o atendimento necessário foi prestado. Agora, infelizmente, nós tínhamos um paciente que era asmático crônico, grave, e que não respondeu ao tratamento. Do ponto de vista médico, a conduta foi correta. A Justiça ainda analisa a denúncia de negligência e imperícia feita por Flávio Dino. Um outro argumento mencionado na ação judicial chama a atenção para o que pode ser um problema grave em todo o país. Segundo o pai de Marcelo, naquele mesmo dia, a médica já havia trabalhado na UTI de outro hospital, ou seja, estava emendando 2 plantões, e cada um de 12 horas. Por isso, para a família, a profissional estava sem condições de trabalhar. Nós citamos nas ações que nós demos entrada, inclusive estudos médicos, de médicos da USP, de várias universidades, literatura médica, que mostram que tantas horas de trabalho sem descanso equivalem a embriaguez alcoólica. Hoje nós temos uma lei proibindo proibindo corretamente as pessoas de dirigir depois de beberem bebida alcoólica, enfim, porque não tem condições, enquanto um médico pode estar numa UTI depois de 24 horas de trabalho. Com esses argumentos, Flávio Dino entrou com uma segunda ação judicial, desta vez contra o governo. Ele quer que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, regulamente a jornada de trabalho de médicos. Que edite uma norma, uma regra, que ponha ordem a esse caos que virou o trabalho nos hospitais. Os médicos e os enfermeiros, enfim, os profissionais de saúde, não são super-homens, são pessoas. E por isso não podem trabalhar 100 horas por semana. O presidente do Sindicato dos Médicos reconhece que o longo tempo de atendimento pode sim comprometer o trabalho dos profissionais de saúde, mas garante que a solução não é diminuir a jornada.
Por que é que você tem, em um serviço privado, um médico dobrando o plantão? De plantão e tem que continuar o plantão. Porque não tem um colega interessado em substituí-lo pela remuneração que é baixa. A questão não é a jornada de trabalho, a questão é ter profissionais suficientes para aqueles que já estão trabalhando, tanto no serviço público como na medicina privada, sejam poupados da sobrecarga de trabalho com mais profissionais. A jornada de trabalho dos médicos é regulamentada pela Lei 3.999, de 61. A norma fixa a carga horária dos profissionais em até 8 horas diárias, mas não menciona qual deve ser o limite no caso de plantões. Alguns conselhos regionais, no entanto, já se manifestaram a respeito. Na Paraíba, por exemplo, um parecer do CRM diz que a jornada do plantonista deve estar prevista no regimento interno da instituição de saúde e que geralmente varia entre 6 e 12 horas. Já em São Paulo, uma resolução da entidade de classe proíbe plantões com carga horária superior a 24 horas. Para esse advogado especialista em direito médico, o que falta mesmo é o cumprimento das normas. A atribuição legal já tem. O que a Anvisa pode fazer é criar uma resolução, criando alguns mecanismos ou estruturando melhor dentro dos limites da lei. Mas a lei já dá esse poder à Anvisa. A primeira providência do juiz que analisou o caso foi dar um prazo para que a Anvisa se pronuncie sobre o pedido. A agência, no entanto, ainda não se manifestou no processo e também preferiu silêncio quando foi procurada por nossa equipe para falar sobre o assunto. Nós temos centenas de médicos, milhares de médicos no Brasil, destruindo a sua saúde, segundo relatos, inclusive se drogando às vezes. Há relatos que dizem isso, para dar conta dessa jornada e expondo os pacientes a risco. É para evitar outras perdas que o pai de Marcelo diz que recorreu à justiça. O que eu procuro hoje é extrair esse sentido da solidariedade com quem, para que outros pais e outras mães não passem por aquilo que eu estou passando.